Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, então. Bom dia. Meu nome, eu sou o professor Samuel Sampaio Castro, sou professor da Escola de Referência em Ensino Médio, professor Antônio Farias, e da Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco. E hoje eu vou apresentar um trabalho que resultou da eletiva de Filosofia e Cinema, que aconteceu esse semestre aqui na Escola de Referência Professor Antônio Farias. E o tema dessa eletiva foi a interseção entre ensino de filosofia e cinema. Então, foi pensado a partir dessa estratégia de trazer o cinema para a sala de aula e de refletir questões. E aí esse trabalho vai exatamente apresentar um pouco sobre o uso de filmes como estratégia de aprendizagem de conceitos e problemas filosóficos, ou seja, como os filmes podem ajudar os adolescentes a aprender conceitos e problematizar a realidade filosoficamente. E aí, para nós entendermos um pouco essa eletiva, como é que se deu esse projeto aqui na escola, o nome da eletiva, primeiro, nós escolhemos um nome que desse para casar filosofia e cinema. Então, o nome da eletiva foi Cine Filosofia. E aí, esse projeto tinha exatamente essa interseção entre aproximar a filosofia e o cinema. E aí, o período de realização da eletiva foi no segundo semestre do ano corrente, deste ano, de 29 ali de julho até, ainda vai encerrar no dia 20 de dezembro. Então, daqui a mais ou menos de um mês. E aí, o objetivo principal dessa eletiva era exatamente trazer, explorar conceitos filosóficos, conceitos da tradição filosófica, mas também conceitos problematizados da realidade dos estudantes por meio do cinema, ou seja, selecionar filmes, narrativas cinematográficas, possibilitando a reflexão e a análise contemporânea no ensino de filosofia, ou seja, com o ensino de filosofia. Então, foi esse o objetivo da eletiva. E aí, depois, por que nós escolhemos trazer esse tema para a sala de aula? Porque o contexto educacional, principalmente dado a atratividade do cinema, para o público jovem. Então, isso facilita o engajamento e contextualiza conceitos abstratos em narrativas acessíveis. Ou seja, o cinema tem uma linguagem que pode ser acessível, que pode trazer e problematizar vários problemas filosóficos, temas filosóficos, e por aí vai. Na parte da fundamentação teórica, o que nós pensamos? Primeiro, nós pegamos alguns autores que trazem a discussão, que debatem a questão da linguagem metafórica utilizada no cinema, né, para abordar questões existenciais, éticas, metafísicas, sociais, e que estão presentes no cinema. Né? Dentre estes, nós podemos citar Lipovetsky, Serroy, Renata Apps, e entre outros. Então, nós selecionamos alguns autores que trazem a problemática da relação e da linguagem metafórica utilizada no cinema para discutir também esses referenciais e possibilitar também uma aproximação desses temas que são abordados pelo cinema. E a base educacional que nós trouxemos também foi sustentada principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que traz também o cinema como um eixo ali que tem que ter mensalmente, né? A grade curricular tem que ser ofertada ali 2 horas mensalmente. Então, tem uma obrigatoriedade aí de nós também apresentarmos essas produções, esses bens culturais aos alunos. E também a BNCC, né, que traz o cinema como algo a ser acrescentado transversalmente, os temas transversais. Então, também há uma base educacional aí que sustenta a nossa fundamentação teórica. E na metodologia, nós trouxemos as discussões e o estudo de Silvio Galo, né, que é um dos
dos estudiosos da área do ensino de filosofia, e também na metodologia nós aplicamos alguns passos propostos por ele, como a sensibilização, a problematização, a investigação e a conceituação, pois que os alunos também fizeram esse processo para construir as etapas e os processos construídos no decorrer da eletiva. E aí também nós também temos que ter em conta que a filosofia, as aulas de filosofia e o cinema também, eles compartilham exatamente esse estímulo ao pensamento reflexivo e criativo, ou seja, há uma dimensão aí, tanto no ensino de filosofia como no cinema, que captura essa dimensão exatamente da interlocução, ou seja, da reflexão. O outro se coloca, ou a tela se coloca ali como esse outro que gera uma certa indagação, que gera uma certa inquietação, ou que gera identificação, e por aí vai. Então, assim, essa autonomia e reflexão gerada pelas aulas de filosofia e pelo cinema são pertinentes no sentido de podem nos ajudar a pensar e a fazer do cinema um processo de ensino, uma estratégia de ensino que possa facilitar o aprendizagem dos conceitos dos problemas filosóficos. Na metodologia, nós seguimos exatamente algumas etapas, foram 3 etapas, o curso foi dividido, e aí na primeira parte eu fiz uma introdução à história do cinema, apresentei aspectos, as características do cinema, um percurso de toda a história, e aí eles também tiveram que construir uma linha do tempo sobre a história do cinema. Então, a primeira parte foi teórica, aí uma parte teórica, onde eles também tinham que pesquisar, depois fazer apesar de eu apresentar essas características e esses aspectos do cinema, depois tiveram que construir uma linha do tempo ali na primeira etapa sobre a teoria do cinema. Depois dessa parte de teórica, nós fizemos uma parte também teórica, mas que eles tinham que fazer pesquisa, ou seja, seguindo ali os passos do Silvio Galo, onde eles precisavam fazer um processo de investigação, que aí foram as partes do seminário, onde eu dividi a turma por partes ali, por grupos, e aí eles tinham que investigar determinados períodos da história do cinema. E aí eles apresentaram esses períodos, e aí, além desses períodos, depois, a finalização, aí a parte mais prática, nós fomos para a análise dos filmes, que aí eu escolhi 2 filmes, assim, que serviram como pontos de partida para reflexão, que foram os filmes Bacurau e O Preço do Amanhã, por trazerem e apresentarem temas diversos, como desigualdade, política, ética. Então, ali tinha várias questões ali, capitalismo, então, vários temas ali na parte prática que geraram a reflexão. E aí, nessa parte mais prática, onde nós assistimos os filmes, as edições, eles responderam questionários e também fizeram debates, produção textual sobre esses filmes, antes e depois da exibição. E aí, nessa parte dos questionários foi bem interessante também, porque eles puderam fazer a parte da investigação e a parte da conceituação, a partir das diretrizes dadas nos questionários. E aí a abordagem aí que nós selecionamos exatamente por ter esse cunho mais educacional, uma abordagem que se adequasse à realidade múltipla, plural, diversa do contexto também da escola. Nós optamos pela qualitativa, com a análise do documental, porque aí precisamos também ter um referencial que sustentasse a nossa prática, a própria análise dos filmes. Então, precisou fazer uma pesquisa, precisou entender como é que funcionava esse universo cinematográfico. E aí também tivemos várias atividades práticas com a aplicação dos questionários, que aí os questionários eram exatamente para possibilitar que os estudantes tivessem alguma pré-reflexão sobre esses filmes exibidos, ou seja,
eles conseguiram, além de produzir reflexão, eles também conseguiram pensar, ou seja, esses questionários visavam exatamente instigar o estudante a problematizar, né, que aí é a etapa lá da problematização do circular, os temas trazidos e abordados por essas produções, ou seja, por essas produções em análise e exibição. E aí, depois, a integração dos filmes com temas filosóficos, que aí aparece, esses temas foram escolhidos exatamente, esses filmes, por abordarem temas como ética, política e desigualdade social, que são pertencentes também às práticas dos estudantes e que estão na vida deles. Então, isso se aproxima de questões que eles vivem e que eles apresentam no contexto. E aí, os resultados, nós tivemos resultados aqui, nós podemos observar, a partir dos resultados, que os estudantes tiveram, principalmente ali nos seminários, discussões ativas e maior compreensão dos conceitos filosóficos, principalmente ali na parte do seminário, onde eles tinham que fazer investigação, tinham que ter um certo debate, tinham que apresentar ideias, tinham que discutir certas noções ali, situações, cenas ali apresentadas. Aí também se observa que os estudantes conseguiram relacionar filosofia ao cotidiano, ou seja, eles trouxeram nas investigações muita coisa do cotidiano e relações com o cotidiano deles, quando eles apresentaram o seminário, e desenvolveram habilidades analíticas reflexivas, ou seja, eu preciso analisar, mas eu preciso também refletir sobre aquilo que eu investiguei, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu problematizei, e que isso abre uma certa abertura para o estudante refletir, para ele falar sobre coisas e insights que às vezes só aparecem nessa relação também com o outro. E aí também tivemos produções como resultado, os textos escritos que eles produziram, as análises, os pré-questionários, as respostas, os debates orais. Então, tivemos também progressão na parte da argumentação e da expressão, quando eles apresentaram os seminários, na preparação, na pesquisa. Então, houve um trabalho de pesquisa, de organização, de reflexão, que o estudante tem que organizar para que ele possa se tornar claro, por exemplo, e construir sua argumentação e sua expressão na hora de apresentar. E, por último, para concluir, gostaria de falar sobre a metodologia, né, a relevância da metodologia, que demonstrou eficácia, ou seja, na compreensão da aplicação dos conceitos e na identificação desses conceitos e desses problemas que estavam nos filmes e também na realidade e nas vivências desses estudantes, que eles acabam trazendo, então, várias questões. Nós também acreditamos que é possível expandir o uso do cinema no ensino de filosofia e em outras áreas do conhecimento, por possibilitar exatamente essa aproximação do universo artístico, estético, porque a arte também tem essa potencialidade de mostrar a realidade e de uma forma também única. E também o cinema se consolida como uma ferramenta pedagógica multidisciplinar. Então, essa é uma conclusão. Por que ela é multidisciplinar? Porque ela dialoga com outra disciplina e traz vários elementos presentes na arte, que só a arte tem a capacidade, de forma acessível, de mostrar. Ou seja, traz muitos conhecimentos de arte, de geografia, de história, de ciência, e por aí vai. Então, tudo isso aparece numa produção cinematográfica, e aí nós temos a capacidade de discutir, de fazer, estabelecer relações, de apresentar e de trazer esse universo cultural, artístico, para o estudante, debatendo e ensinando filosofia de forma acessível, claro. Então, algumas referências aqui. Então, eu coloquei a LDB, os filmes, Bacurau e o Preço do Amanhã, cinematografia analisada e trabalhada na eletiva, e A Estetização do Mundo, que foi uma obra do Lipovetsky, né, que é um filósofo francês. Também gostaria de agradecer aos estudantes, né, do terceiros anos, terceiro ano B, e aos meus estimados amigos e colegas professores da Escola de Referência em Ensino Médio, professor Antônio Farias, da cidade de Gravatá, estado de Pernambuco, ao corpo docente discente, meus sinceros agradecimentos por cada troca, conhecimento, parceria e apoio.